Muito bom dia! Mais Geek agora nas manhãs da Band. E hoje a gente está batendo um papo sobre os 35 anos de Street Fighter. Veja só. Vamos comemorar porque vale a pena. Eles foram completados agora no final de agosto, dia 30 de agosto. É o aniversário do primeiro Street Fighter lá de 1987 e que com certeza, não esse jogo, mas a franquia marcou de alguma maneira ou você, ou seu pai, ou o Haterman. Mas assim, teve presente na vida de todo mundo. O Hadouken mais difícil da vida foi nesse Street Fighter. No primeiro. Se você nunca ouviu falar, pesquise ou fica de olho aí que quem sabe a gente deu um Hadouken desse em algum momento da história. Mas sabe onde as pessoas podem aprender a dar esse Hadouken, Jefferson? Onde? Você sabe, né, Cleito? Eu sei, claro que eu já sei já. geekhere.com.br, seu site tem a melhor cobertura sobre jogos de luta do Brasil. É só acessar lá. Caramba, inclusive eu fiquei sabendo que uma pessoa foi no Geek Here, leu e deu 2 Hadouken numa luta seguida ali. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Esse cara é muito bom. E ganhou ainda. Street Fighter 1, hein? Muito bom, muito bom. Uma vez freguês, sempre freguês, né, Haterman? Agora juntaram, né? Tá bom. Servir bem pra servir sempre. Ok. CPF na nota, por favor. Mas vamos lá, Jeff. Street Fighter 1. Jogo de 87, criação aí de um cara que é muito importante para a indústria de videogame como um todo, principalmente porque ele meio que foi responsável por ser o pai de todas as franquias quase referentes a Capcom e SNK, assim, não todas da Capcom, óbvio, estou falando só de Street. A Takashi Mishima, depois do lançamento do Street Fighter 1, ele saiu e antes de fazer o 2, ele foi para SNK. E lá, pelo menos até 94, ele meio que foi o responsável aí na criação de todas as franquias que a gente gosta. Basicamente. Nishiyama, até hoje ele tá nativo ou não? Hoje, assim, ele deixou a SNK já faz um tempo, abriu um próprio estúdio, uma própria desenvolvedora chamada Jimps, tá lá até hoje, voltou a trabalhar com Street Fighter na época do 4 e seguimos com ele aí, sempre envolvido de alguma maneira com alguma coisa que a gente gosta. Vira e mexe, a Jinx lança algum joguinho aí perdido. A Jimps, cara, a Jimps é uma empresa muito famosa por alguns jogos, principalmente jogos da linha de anime. A gente tem Dragon Ball pela Jimps, a gente tem Cavaleiro Zodíaco pela Jimps. Lembra daquele Cavaleiro Zodíaco? Que veio dublado pra cá, né? Não, antigão, Play 2. Sim. Ele foi o primeiro, foi ali da Jimps também. Acho que o Nishiyama tá envolvido em tudo. Enfim, é um cara que você não conhece, dá uma lida nas biografias, tem muita coisa na internet. E ele também foi responsável por colocar a gente se enfrentando um contra o outro em Street Fighter, com golpes secretos pela primeira vez aí, uma coisa mais autoral, assinada ali, tipo, eu coloquei esses golpes aqui, você precisa descobrir, mas não vai ser tão fácil. Principalmente não porque era difícil de lembrar o comando, porque na época porque era a primeira vez que a gente estava vendo, mas também porque era muito difícil acertar o comando no controle. A execução tinha que ser perfeita. Olha Se aí. você não fizesse Era certinho, assim, ó, perfeitinho, você não soltava o E até então esses jogos 1 contra 1 aí, eu acho que não tinham sido feitos ou já tinham sido feitos poucas vezes? Assim, o confronto entre dois jogadores, a ideia do conceito de você lutar com outro personagem, com outro jogador, acontece já há alguns tempos aí, né? Já tem alguns anos antes do lançamento do Street 1, mas o Street 1 é o que solidifica uma base pro futuro. O Street Fighter é a base geral para o que foi conhecido como a tal da Era de Ouro. Hoje em dia há muita discordância em relação ao que é realmente a Era de Ouro dos jogos de luta, porque a gente tem, depois de agora em 2008 pra frente, cara, a quantidade de jogo bom, assim, real bom, não só clone e coisa e tal, é muito maior agora, então talvez a gente tenha que trocar esse termo, mas os anos 90 foi conhecido por causa dos jogos de luta no fliperama, né? E Street Fighter é o cara que encabeçou essa mudança. Espero que não seja pelos jogos de série B que saíram no fliperama, no Super Nintendo, Mega Drive, porque olha, tinha coisa ruim, viu? A culpa do Street Fighter. Então, mas Todo era de ouro, era de ouro, tá sendo bonzinho, né? Não, mas é que é no sentido de quantidade. Tá, de quantidade, todo mundo ok. queria ser, e criatividade em uma certa maneira, porque as pessoas precisavam se reinventar. O próprio Street Fighter se reinventou ao longo dos anos, assim, sabe? Então, não é um mérito fácil, não, cara. Quando você pega a diferença do Street 1 pro Street 2, cara... E aí no meio, um beat'em upzinho, Final Fight, conhece? Lançado aí pra ser uma continuação e não, meio que não é, mas né, uma continuação. Hoje em dia, o legado do Final Fight foi incorporado praticamente em sua totalidade no lore de Street Fighter, e inclusive personagem a gente vê hoje. Mas na época ele seria uma continuação,
no final eles acabaram decidindo voltar pro Street Fighter convencional e lançando o 2, e aí sim a base pra tudo, porque as coisas funcionavam de uma maneira assim, completamente absurda. Um chegou a fazer o sucesso absurdo que eles estavam esperando. Eu né? confesso que eu não joguei o primeiro no fliperama, assim, Tá. não vi o primeiro. Ele vinha inclusive em 2 formatos, um formato de 6 botões e um formato de 2 botões grandões, que você apertava eles na intensidade e ele usava o golpe. Porque são 3, né? 3 socos e 3 chutes, fracamente forte. E aí esses botões, você literalmente espancava o botão pra jogar. Eu só vi o Street... Deve ser horroroso eu jogar. só vi de 6 botões. E depois o Street 2 de 3 botões, né? Que era uma vergonha. Não, mas é o Street 2 que meio que faz a gente embarcar nesse universo, tá ligado? Tipo, a época de você ver um fliperama no bar da esquina, na padaria, na locadora, e um monte de lugar. Porque é uma febre, porque todo mundo joga, porque é rápido, porque rotaciona, porque os personagens são legais, porque tem golpe especial, porque isso, porque aquilo. Assim, motivos não faltavam. Você jogou seu primeiro Street Fighter 2 aonde? Só pra gente ter uma ideia, assim. Cara, tinha um fliperama, tinha um bar, né? Na rua onde eu morava, era uma rua e tinha uma avenida principal. Essa avenida principal tinha 2 fliperamas, tinha 2 bares, na verdade. 2 bares, e aí um bar de um lado tinha um fliperama que era mais velho, que tinha o Rygar, tinha o joguinho da corrida, que todo mundo lembra que ele soltava a fumacinha, assim, e tinha um outro jogo random, e aí o fliperama o bar da frente falou, esse bar desse senhor chamava o senhor Gilberto, ele vivia cheio por causa do fliperama, né, ele tinha um bilhar e o fliperama, mas o fliperama que vivia sempre cheio, aí o bar da frente foi e colocou também 2 jogos, só que ainda na época não era Street, era Golden Axe, acho que Double Dragon, algo do tipo assim, ou Golden Axe e Shadow Dancer, eu não me lembro bem qual dos 2 que era, mas enfim. E aí um belo dia eu passei, esse bar desse seu Gilberto tava vazio e o bar da frente, que era do seu Vicente, tava cheio. Tinha gente na rua, assim, olhando, e eu só ouvia ele falando Hadouken, Horyuken, Horyuken. Eu falei, mano, que é isso? Quando eu coloquei o olho lá que eu vi Street, foi tipo o amor à primeira vista. Eu já entrei, comprei as primeiras fichas e já fui pra lá, Você jogou também, Clay? Joguei, eu lembro. O meu foi no fliperama perto da casa da minha avó, que morava em São Vicente. Eu fui alugar uma fita lá no locador que ficava perto lá, e aí passei no fliperama, que eu passava assim pra jogar umas fichinhas antes de voltar pra casa da minha avó. E aí tava lá também, uma galera amontoada, o fliperama todo vazio e a galera toda amontoada em cima do Street. E aí eu lembro que eu peguei o Ryu. Você pegou o Ryu de cara? De cara, eu falei, vou pegar o Ryu, peguei o Ryu, aí venci o Dalsin, venci o Zangief e morri na Chun-Li. Você jogou sozinho? Cara, Nossa, deu sorte de jogar. Eu peguei o Ken como primeiro personagem. Mas porque a gente foi entrando nesse universo do Street Fighter, seja jogando sozinho, aprendendo um macetezinho pra ganhar da máquina, seja enfrentando outras pessoas, os mais velhos, que às vezes não deixavam a gente jogar por causa do horário, mas ao mesmo tempo a gente pôde apreciar aí um sucesso absurdo, tanto visual, música, né? E a Yoko Shimomura aqui. Fazendo trilha sonora icônica. Até hoje você toca os primeiros acordes de alguma música, tirando eu, que eu não lembro quase nenhuma. Mas você reconhece a música, você reconhece a Shimomura, que agora é conhecida como a compositora de Kingdom Hearts, por exemplo. Não, ela não é pouca coisa não, cara. Ela é incrível. É fera. Mas assim, e também o segundo jogo ele não veio sob a supervisão do Nishiyama, que já tinha ido pra SNK, já tinha lançado o que a gente hoje, historicamente considera o Street Fighter 2, que é o Fatal Fury. Sim, O primeiro. Fury. É muito parecido, apesar de ser um pouquinho mais jogado, mas ainda é muito ruim de jogar. Fatal Fury 1. E uma nova era na Capcom, porque esse jogo foi um absurdo. Seja no arcade, seja no lançamento do Super Famicom na época. Sim, eu me lembro, pô. Que era uma das conversões mais absurdas que eu tinha visto. Tinha o códigozinho pra baixo, R pra cima, LYBXA, que era pra você conseguir... Você precisa realmente? Pra jogar com o mesmo boneco. Pra você jogar com o mesmo boneco. Porque no arcade você não podia. Você não podia. Primeiro. Aí você jogava, você fazia o códigozinho e você podia jogar com o Ken vermelho e o Ken azul. Street Fighter 2, moleque. Street Fighter 2 de 91, né? Você tem aí 8 personagens selecionáveis, mas você não podia fazer o que a gente chamou hoje de Mirror Match. E a gente teve algumas atualizações ao longo dos anos, porque naquela época a gente não tinha nem sequer sonhava com o conceito de DLC, de patch, de correção, porque era uma correção, uma máquina nova, uma correção, uma máquina nova. E aí a gente teve algumas versões de Street Fighter 2 antes da empresa expandir
tanto quanto jogo, como lore, como história. Mandar Street Fighter para outras mídias. Você tem um quadrinho do Street Fighter, uma mangá, animação, no caso, animação. maravilhosa. E aí entra o filme do cinema, lembra do Street Fighter 2? O filme do cinema que tinha o passado do Ryu Ken? Provavelmente serviu aí de base, de inspiração para os caras lançarem a série Alpha. Passado Ryu Ken no cinema não é legal não, no filme lá não. O filme do Van Damme. Ah, não! Ele tá falando do Street Fighter. Tô falando da animação. Ah, tá. Da Animation sim, aí esse é muito bom ver o passado dele. O The Movie. Ele influenciou tanto que a tela de abertura do último, né, do Super Turbo, tinha um Ryu lá. Eu acho que o Super também tinha. No Street Fighter Alpha tem os dois, soltando o Hadouken junto. Não, então, mas aí é 100% do filme. Sim. Porque no Alpha, né, indo agora pro Alpha, saindo do Street Fighter 2, que vai demorar pra ganhar uma continuação de verdade, a gente tem um prólogo antes, né, que é o Street Fighter Alpha. Ele foi super inspirado no filme em trabalhos extras aí do universo de Street Fighter. A gente tem a cena onde acontece a primeira luta do Ryu contra o Sagat no filme, que é da graminha, com os raiozinhos. Você tem essa tela secreta no jogo. E a treta do Ryu e do Ken contra o Bison. E você tem a treta de 2 contra 1, e aí você jogava 2 contra 1, que no caso é o Bison, um chefe muito forte. Mas enfim, o Alpha mudou muito, assim. O Alpha pra mim... E na versão japonesa toca a música MIDI, né? A música do filme. A música do filme. Versão. Itoshi Sato, um monte de coisa depois. Setsu Narrador, Kokoro Tsuyo Sato, eu acho que é isso. Posso estar errado, depois você olhou pra mim, tá eu vou confiar nele, Mas é essa. Quase isso. Cantada pela Movie. Não, pela Movie não, pela mulher só. Não, meu Deus. Tem o Movie. Tem a menina, só a menina. É a vocalista da Movie. Boa. Enfim, o Alpha, pra mim, das versões antigas do Street Fighter, é o que eu gosto de voltar a jogar. Não sei vocês, eu não consigo mais jogar o Street Fighter 2 tradicional. Não. Eu prefiro jogar o Alpha. Eu também. Eu não, eu jogo tudo. Não joga não! Eu jogo tudo. Não joga não! Tudo menos o 3. E o 5? É que o 5 não é tão antigo, né? O 5 tá aí na boca do povo e não dá pra... Agora, dos antigos. Vamos falar dos antigos. Até o 1 eu jogo, mano. Nossa, do Hadouken. Sai daqui. E do Hadouken. Tá, depois do Alpha, o que a gente teve? A gente teve, assim, a série Alpha foi muito bacana, a gente teve muita coisa interessante relacionada a esse universo, principalmente o background de alguns personagens e a colocação e a apresentação oficial dos personagens de Final Fight dentro da série Alpha. COD, Guy, sim. Sodom. Sodom. A gente teve personagens novos também, Rolento. Perduraram aí por muitos anos. Sim, o Rolento. Quando a gente achava que a gente não ia ver mais uma continuação do Street Fighter, a continuação da história mesmo, a gente teve o lançamento de Street Fighter 3. Aí, que beleza. Muito bonito. Beleza, mais ou menos, porque a galera meio bonito, que mas ordinário. Não foi em cima. Assim, ele estava comemorando 10 anos na época do lançamento do Street Fighter 2. Isso. Tá. E aí fica a dúvida. Talvez eles tenham lançado Street Fighter 3, o New Generation, o primeiro, da forma que lançaram, pra homenagear o primeiro e colocar só 2 personagens que todo mundo conhecia, que é o Ryu e o Ken. Porque o cast inteiro mudou. O elenco inteiro dos bonecos mudou. A gente tem um monte de gente nova, um sistema de combate que serviu pra mudar todos os paradigmas de jogos de luta, porque defender pra frente, o quê? Aí, o parry, que é uma das ferramentas mais difíceis de se usar em jogos de luta. É contra-intuitivo você pôr pra frente na hora certa pra tomar o golpe e defender, e não defender pra trás, sabe? Golpes EX também a gente teve, escolhas especiais. Tinha, né? Você podia escolher um super arte, né, de qual personagem. Eu até acho que é bem rico em termos de jogabilidade, mas pra mim pecou no casting, cara. Os personagens. E a Capcom viu isso também. Parece que eles viram isso também. Porque eles levaram mais 2 versões pra entregar um cast que trouxesse mais pra próximo a galera fã dos jogos antigos. Sim. No Third Strike, né, o último jogo dessa linha, a gente teve a inserção de um monte de personagem mais interessante, a implementação e correção de algumas coisas. A gente teve o 3 do jeito que a galera lembra hoje e vê como um ícone. E o 4? Street 4, eu acho que a palavra é renascimento, porque a gente teve um período da Capcom sem lançamentos, né? Sem mexer com o Street Fighter, colocando ele em outras franquias, desenvolvendo produtos paralelos, mas não fazendo Street Fighter novo. E o 4, ele não só precisava trazer um contexto novo, uma história nova, como também se adaptar à modernidade, porque sprites não eram mais eficientes em termos de produção. Não dá pra trabalhar com sprites em 2008, sabe? Tipo, nem em 2007, enfim.
Mas o jogo ele saiu primeiro nos arcades ali em 2008, no Japão. No mesmo ano, no final do ano, se não me engano, saiu pra consoles também. Mas ele precisava mudar tudo. E aí ficava a dúvida se o público que tá acostumado a jogar o antigo ia ou não aceitar, né, essas mudanças. Só que no final das contas, o jogo vinha com um feeling tão antigo, tão clássico, que todo mundo jogou. À primeira vista ele funcionava como se fosse um Street Fighter 2. Aos pouquinhos você ia descobrindo mecânicas e ferramentas que você podia usar e formas de jogar que mudavam assim completamente. O jogo virou um negócio absurdo, um jogo que durou aí quase 10 anos. Sim, foram sendo 7, trabalhados, 8 anos, né? sendo trabalhado só com Street Fighter 4. 10 anos. A criação de uma nova comunidade de jogadores, porque os campeonatos que eram escusos ali a um nicho muito pequeno foram abrindo, foram tendo conhecimento mundial. O esporte estava nascendo, apesar dos jogos de luta trabalharem com esse mod há muito mais tempo, mas dessa vez eles precisavam colocar numa mídia mais oficial. E Street Fighter 4 foi a base para isso. Sim. A base que a gente vê, assim, o que a gente tem hoje em Street Fighter 5, que é uma tentativa da Capcom de trabalhar o Street Fighter como um serviço, nasceu no Street Fighter 4, basicamente. E o Street Fighter 4 trouxe bastante gente de volta. Eu mesmo voltei e joguei bem pesado Street Fighter 4, cara. E por falar nisso, Street Fighter 5, ele chegou, por causa do sucesso do 4, ele chegou de um jeito que a galera acabou torcendo o nariz um pouquinho. Chegou rápido demais. Chegou com uma build que parecia, um formato de jogo, que parecia o jogo que não estava completo, mas precisava agradar os jogadores que estavam se profissionalizando, que estavam jogando campeonatos, que a Capcom no lançamento ela precisava pensar data de lançamento por questões de, a gente tem um campeonato no meio do ano, eu não posso segurar esse jogo tanto, porque quando eu sair no meio do ano, eu não vou ter esse campeonato, eu não vou ter o dinheiro que eu vou investir numa temporada de Capcom Pro Tour, por exemplo, que também ia começar a nascer de forma mais grandiosa, porque ela já havia existindo desde 2014, se eu não me engano, 2013, com especiais, torneios especiais, até a transformação. E o Street Fighter 5 era isso, era um serviço, você não precisava comprar outro disco, você ganhava atualização, você comprava passes de temporada com personagens, mas você não trazia o jogador casual que gostava de ver outras coisas dentro do jogo pra próximo. E aí isso fez com que esse jogo em si fosse tido como um dos piores, assim, de lançamentos. Então o negócio agora é esperar e torcer pro Street Fighter 6 chegar de uma forma mais legal, né? Tomara! Queremos.